E vem conferir a crítica do filme Hunter x Hunter, Phantom Rouge. E continuando aqui no meu canal fazendo crítica de filmes baseados em anime, agora eu cheguei em um dos filmes de Hunter vs Hunter, lançado em 2013, chamado Phantom Rouge. Esse é um filme que ele foi lançado no momento certo, pegando o público certo, tinha tudo para ser um filmaço, mas infelizmente tudo deu errado e esse filme se tornou um fracasso. E por que eu falo que tinha tudo para dar certo? Porque quando você pensa em Hunter x Hunter, desde os anos 90, quando começou a ser lançado, ele é um mangá que faz um extremo sucesso, muito por causa do seu escritor, o Yoshihiro Togashi, um escritor excelente que sabe muito bem conduzir e escrever suas obras. Isso até antes de Hunter x Hunter. Afinal, ele escreveu o incrível Yu Yu Hakusho e também escreveu o incrível, não incrível, mas muito bom, Level E. E a partir daí, Hunter x Hunter sempre fez muito sucesso a partir do seu mangá, que se tornou um anime nos anos 90, e aí nos anos 2010, ele finalmente ali no final dos anos 2000 para 2010, ele ganhou uma nova versão para anime que popularizou ainda mais a obra. Hunter x Hunter sempre foi um extremo sucesso, mas obviamente os fãs do mangá estavam muito carentes já na época de ter mais publicação, porque desde sempre o Togashi acaba tendo hiatos muito longos, ou no começo era porque ele focava em algumas outras coisas para fazer no seu entretenimento, e hoje em dia é muito por causa da sua saúde. A sua saúde preocupa muito e a partir daí ele não consegue escrever todas as obras possíveis. Então volta para 2013. 2013 era um momento onde os fãs do mangá queriam consumir muito tudo que é de Hunter x Hunter. Até hoje é isso. O que sai de Hunter x Hunter, a gente como fã quer consumir. E quem era fã do anime estava no auge do anime. Afinal, o anime foi se encerrar em 2014. Ou seja, estava bem no momento onde estava se encerrando o arco das Chimera Ants e você estava chegando no arco da eleição. A partir daí, você pensa que está num momento onde o anime também estava no seu auge. Todo mundo queria consumir Hunter x Hunter. E o Togashi escreveu um capítulo para poder divulgar esse filme do Phantom Rouge. E tudo parecia muito promissor. Vamos falar um pouco mais sobre aquela organização. Vamos falar um pouco mais sobre o número 4, o velho número 4. E mais do que isso, vamos apresentar mais o Kurapika. Vamos mostrar mais do Kurapika. Vamos mostrar um pouco mais do seu passado. E o one shot que eles lançaram também mostra muito isso. Você não precisa ler o one shot para entender o filme, mas o one shot ele só dava uma introdução, uma preparativa para o que seria o filme. E bom, o filme ele se vendeu muito bem. Vamos focar em uma ponta solta do mangá. O autor sabe que isso vai acontecer. A partir daí, vamos focar em um ponto que todo mundo gosta, que é praticamente o arco ali, um arco onde envolve uma trupe que todo mundo gosta, que é a trupe fantasma. Mas o problema é, como o filme foi se desenvolvendo, não parece nada com Hunter x Hunter. Desde a parte técnica, que eu acho que é bem duvidosa, não é ruim, mas é duvidosa, até chegar na parte da narrativa, que aí é um desastre total. Hunter x Hunter, ele é um mangá muito bem escrito, como eu falei no começo da minha crítica. Ele é um mangá que você vê que o autor, o Togashi, ele tem total consciência e sabe para onde ele quer levar o seu mundo, ou pelo menos aquele arco. E ele brinca como se aquilo fosse o parque de diversões do autor. Então ele consegue fazer o que ele quiser. Um mangá mais de terror, um mangá mais com uma mensagem forte, um mangá de uma diversão de games, um mangá de shonen, não importa. Ele consegue levar para o caminho que ele quer. E quando você vê que o autor não está em mão da obra, você vê que a qualidade cai muito. E esse filme é exatamente isso. Parece que eles tinham um roteiro pronto para um filme, pegaram o Hunter x Hunter e começaram a colocar elementos de Hunter x Hunter dentro desse roteiro que já estava pronto. Porque essa história não lembra nada com Hunter x Hunter. Primeiro, porque ela é uma história que ela é simples, ela é genérica e ela não leva a lugar nenhum. Tudo bem, filmes de anime, de modo geral, acabam não levando a lugar nenhum, principalmente os filmes mais antigos. Isso realmente acontecia. Então isso até tudo bem se você tiver uma história boa para contar. Mas aqui é tão genérica, é tão esquecível, que você poderia pegar qualquer anime grande e introduzir a história dele dentro daqui, usando elementos daquele universo, para ver quão genérico ele é. Então esse é o primeiro problema. Hunter x Hunter é tudo menos genérico. E o que esse filme é tudo mais do que genérico. Com uma história que não é a pior do mundo.
mundo, mas é uma história que realmente você vê que não combina com esse universo. E aí chega esse primeiro ponto que é negativo, uma história que não cativa, que não motiva e que não te incentiva a querer assistir a partir dali. Outro problema grave em relação à história é que eles não sabem em quem focar. Tudo bem, o Leório tá lá e ele tá lá só pra realmente estar no filme porque ele é um personagem muito famoso e muito querido. O mesmo vale pro Gon. A história anda com o Gon, mas o Gon não faz a história andar, ele meio que segue a história. Mas tem dois personagens nesse filme que você vê que o roteiro não sabe pra qual caminho levar. Se eles queriam levar pro Killua ou pro Curapaika. Bom, o Curapaika, ele era pra ser o protagonista. A trama pede pra ele ser o protagonista. Mas a história não queria que ele fosse o protagonista, porque ele sabe que vendem muito mais o Gon e o Killua junto do que o Curapaika com o Leório, tem um filme protagonizado por ele. Então o que o filme faz? Ele tira um pouco o Curapaika da jogada. E isso não faz sentido, porque a história, a equipe, o número 4, o massacre, tudo envolve o Curapaika. E a sua história aqui no filme parece algo secundário numa história que clama para ele ser o protagonista. Então você tem um protagonista que não é bem utilizado, porque a trama vai para um outro caminho e fica se retorcendo para tentar colocar outros personagens na trama. É visível que a trama pede o Curapaika, mas a trama fica rodando e rodando e rodando para colocar o Gon e o Killua. E isso faz com que uma história não funcione de maneira nenhuma. E quando você chega no Killua, ele também tem uma história interessante nesse filme, que poderia ser bem utilizada, que seria a ideia de como ele vai ser traído pelo seu amigo. Mas isso já vai ser explorado no mangá mais pra frente de uma forma incrível. Aqui não faz sentido introduzir. Então é uma história que ela nem sabe quem ela quer que seja a protagonista. E mesmo que ela quisesse o Killua ou o Curapaika, você vê que eles também não são tão bem trabalhados para ser os protagonistas. O Gon, no final das contas, vai ser o protagonista de novo, algo que deveria acontecer. Afinal, ele é o protagonista, mas a história pedia pro Curapaika. Então é isso que falta um pouco aqui. Além da história ser genérica, ela não é ousada e não sabe para qual caminho levar. E você vê que ela fica muito perdida. E cada vez mais que o Curapaika sai da história, e cada vez mais que o Gon e o Killua vão virando protagonista do filme, mais genérica ela vai vivendo, vai aparecendo e o filme pior vai acontecendo. Então é um filme que não funciona em relação a como utiliza os seus personagens clássicos, a sua trama principal e o seu universo como um todo. E pior do que isso, ele ainda tenta criar algumas viradas. E a virada é muito ruim. É aquela virada que ela é tão previsível, tão mal feita, que você mata rapidamente. E de novo, não estamos falando de um anime normal shonen. Estamos falando de Hunter x Hunter, que é um mangá onde ele é bem inteligente na forma como ele conta sua narrativa, como conta a sua história e como desenvolve seus personagens. Então tudo isso acaba enfraquecendo ainda mais a obra. Sem contar que, obviamente, ele cai naqueles clichês de vamos tentar usar referências clássicas de Hunter x Hunter em relação a poder, em relação a falas, para tentar fazer com que o público fã fique preso aqui, mesmo que a trama não esteja funcionando. Então você tem uma trama que não funciona, uma narrativa que não funciona, viradas que não funcionam, e os novos personagens, os novos vilões, quem é introduzido, também não funcionam de maneira nenhuma, e a gente chega na parte técnica, que não é a pior do mundo, mas você vê que está no mesmo nível da animação que foi para a TV. E esse é um filme, você espera um pouco a mais dele. Pra mim isso acaba sendo um problema também. Não é uma animação ruim, não tem algo marcante. E as lutas são bem genéricas e esquecíveis. No fim, Hunter x Hunter tem uma trilha sonora ok, que copia do anime. Você tem os personagens de volta, que é legal rever eles. Tem um momento ou outro que funciona, mas de modo geral, ele não parece ser Hunter x Hunter. Ele poderia ser qualquer filme menos Hunter x Hunter. Afinal, é uma parte técnica completamente mediana, com uma narrativa que não funciona de maneira nenhuma. Concluindo, Hunter x Hunter Phantom Rouge pra mim não funciona nem como um entretenimento só pra passar o tempo e voltar pro universo de Hunter x Hunter. É um filme que tem uma narrativa fraca, não sabe usar seus personagens clássicos e nem sabe usar seus personagens novos. Com uma animação mediana, é um filme que é completamente esquecível. Mais do que esquecível, é um filme ruim. E por isso que eu fecho o filme Hunter x Hunter Phantom Rouge com uma nota 3 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Hunter x Hunter Phantom Rouge? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.